possível ser duas pessoas diferentes em uma mesma vida? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje é dia do quadro Biblioterapia em Ação. O dia em que eu trago para compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fiz durante e após a leitura de uma obra. Se você está chegando aqui agora, já te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para ser notificado de todas as novidades que vêm por aí. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o livro A Metade Perdida, da escritora norte-americana Brit Bennett. Essa edição que eu tenho é do já extinto Clube Intrínsecos, mas eu vou deixar aqui na descrição um link caso você queira conhecer a obra e adquiri-la também. Este livro foi publicado em 2021 e logo no início já tem uma nota dizendo, explicando que alguns termos utilizados no livro não são atuais, mas são muito alinhados às décadas em que a história se passa, que é de 1950 a 1990. Na história, nós conhecemos duas garotas que são gêmeas idênticas, a Desirê e a Estela, e elas vivem numa comunidade de negros de pele branca. Então, elas crescem ouvindo que é importante cada vez mais que a pele das pessoas sejam claras, então elas precisam se casar com pessoas de pele branca para que esta modificação vá acontecendo. Uma informação muito importante é que este lugar onde elas crescem está localizado no sul dos Estados Unidos. E aqui eu vou fazer um parênteses para dar uma contextualização para que vocês entendam um pouco melhor este lugar e por que é importante sabermos que a história se passa no sul dos Estados Unidos. Após a Guerra da Independência, que aconteceu em 1775, os estados do norte do país começaram um processo de libertação das pessoas escravizadas, de modo que em 1805 a maior parte da mão de obra do norte dos Estados Unidos já era uma mão de obra livre. Mas com o crescimento da indústria do algodão, os estados do sul do país optaram por não libertar as pessoas escravizadas e mantiveram a mão de obra escrava até que de fato a abolição acontecesse. Isso foi em 1865, no governo do Abraham Lincoln. Aí então, de fato, as pessoas receberam a sua liberdade. O que aconteceu nesse período foi que os Estados Unidos viveu uma polarização política e também social, econômica, porque os estados do norte do país já tinham predominantemente, não era a totalidade, não era 100%, mas tinham predominantemente uma mão de obra livre, que era remunerada, enquanto o sul predominantemente era uma mão de obra ainda de pessoas escravizadas. Então tinha muito aquela questão dos estados livres e dos estados ainda com um modelo de escravização. Isso nós observamos com bastante clareza, inclusive em filmes que falam sobre este período lamentável da história mais recente, né? Mais recente de 1500 para cá, quando nós falamos predominantemente das Américas. Bem, é importante saber isso porque, veja, em 1805 os estados do norte já tinham libertado a maioria das pessoas,
mas passa-se 60 anos até que isso aconteça no sul do país e se torne lei no país todo. Então nós temos aí 60 anos de diferença de um modo de vida em que o outro pode ser escravizado pela cor da pele. Isso ressoa fortemente no inconsciente coletivo. De modo que quando nós falamos de uma história que começa a ser contada em 1950, quer dizer, 85 anos depois, ainda há muitos resquícios desta maneira de conceber o mundo, desta maneira de avaliar, de julgar as pessoas. Porque nós estamos falando de cultura. E cultura não se transforma em 50 anos. Porque se formos pensar em termos históricos, 50 anos é um tempo muito curto, é um período quase que insignificante em termos de história. E com certeza para a mudança cultural também não é tão significativo assim. Daí que sabermos que a história se passa neste período no sul dos Estados Unidos, nós estamos falando que essas gêmeas, elas cresceram num lugar onde esta ideia de que pessoas de pele negra são menores, são menos socialmente, ainda estava muito forte, ainda era muito importante para aquilo que se acreditava quando o assunto era construir uma vida boa, ser uma pessoa respeitada, ser vista como uma pessoa digna, né? Então é importante. Claro que, infelizmente, ainda vemos muitas atitudes de preconceito, não apenas racial, o que é lamentável, né? É muito triste entendermos, vermos ações que demonstram que alguém se sente superior ao outro, seja pela cor da pele, pelo gênero, pelo sexo, pela idade, enfim. Mas eu queria só trazer essa contextualização para que vocês entendessem que essas meninas cresceram com toda esta carga cultural. Bem, a Desirê e a Estela perderam o pai quando eram pequenas e aos 16 anos elas decidem ir embora, porque elas percebem que ali elas não teriam futuro, elas iriam repetir a história da mãe, a história das pessoas que estavam naquele lugar, levando uma vida sempre igual. Então elas decidem ir embora, né? A Estela era uma pessoa mais regrada, tinha um sonho de ser professora, era muito boa aluna e ela sonhava com uma vida diferente, com uma vida mais próspera do que aquela que ela via a mãe tendo dentro de casa. A Desirê não tinha esses sonhos todos, ela não era tão boa aluna quanto a Estela, ela não era a pessoa mais responsável, mais organizada. Ela levava a vida de um jeito mais tranquilo, mais solto, sem ficar se apegando a regras, sem ficar se apegando àquilo que é certo, àquilo que era errado. Ela era uma pessoa que se sentia mais que se permitia ser um pouco mais livre diante das situações que aconteciam na vida. Então nós vamos acompanhando a história dessas duas irmãs. Uma delas vai se casar com um homem negro e vai receber muitas críticas por isso. Na verdade, esta irmã que se casa com um homem negro, ela se sentia incomodada por ouvir essa exigência, na medida em que ela ia crescendo, essa exigência de ter que clarear a pele, ter que se casar com um homem branco, ela se incomodava com isso, ela não queria ter uma vida tão cheia de regras, ela queria ser livre para a vida, para as experiências, para o amor. A outra irmã, ela se casa com um homem branco e ela assume a identidade de mulher branca.
essas irmãs, elas já tinham a pele bastante clara, de modo que assumir a identidade de uma mulher branca não colocava uma dessas irmãs em verdadeiro risco, porque a aparência dela era realmente condizente. Na história, nós conhecemos vários outros personagens com histórias muito diversificadas, e isso eu gostei bastante, enriqueceu bastante a experiência. Nós conhecemos a Judy, que é uma garota negra, conhecemos a Kennedy, que é uma garota branca, e conhecemos o Reese, que é um rapaz transgênero. Para mim, foram os personagens secundários que mais chamaram a atenção. Todos eles vão em busca de viver a sua verdade. Então, cada um deles vai enfrentar desafios diferentes nesta jornada, e essas histórias depois vão se conectando e temos uma amarração muito bem feita com a história das protagonistas. Eu senti falta de conhecer um pouquinho mais a história do Reese, que foi um personagem que eu gostei bastante. Mas como não era protagonista da história, entendo também, né, que a autora precisou fazer algumas escolhas ali de contar mais ou menos a história de alguns personagens, até porque o foco não era a história dele, o foco era a história das gêmeas. Bem, este livro, para mim, foi uma porta aberta para pensar sobre a empatia e sobre o quanto, com frequência, nos permitimos julgar as escolhas do outro. Lendo esta história, tem vários momentos, especialmente falando das gêmeas, tem vários momentos em que temos a oportunidade de julgar, mas ela está certa, mas ela está errada. Como é que ela pode se assumir branca quando na verdade ela é negra? Como é que ela pode se casar com um negro tendo sido orientada pela família que não deveria fazer isso? Então, existem vários momentos que nos permite entrar neste fluxo de julgamento. E isso chamou muito minha atenção e me fez pensar sobre quantos julgamentos emitimos sobre a vida do outro. Em quantas situações nos permitimos olhar e dizer assim, não, mas essa pessoa não poderia fazer isso, mas essa pessoa está cometendo um erro. Se essa pessoa me ouvisse, se essa pessoa agisse do modo como eu agiria no lugar dela, ela seria muito mais bem-sucedida. Ela teria muitos resultados diferentes, porque a minha experiência diz que essa pessoa está fazendo errado. A minha experiência diz, a minha sabedoria diz que se essa pessoa agisse de determinada forma, as coisas caminhariam de um jeito muito mais sensato, de um jeito muito mais seguro. E é muito interessante quando pensamos sobre isso, porque nos permitimos julgar o outro, mas não aceitamos quando o outro nos julga, quando o outro diz que deveríamos fazer as coisas de um jeito diferente, quando o outro não é capaz de nos aceitar como somos, quando o outro nos critica por uma atitude que tomamos. A primeira coisa que vamos dizer é: se essa pessoa conhecesse a minha história, se essa pessoa tivesse trilhado os caminhos que trilhei, tivesse tido as experiências que eu tive, se essa pessoa tivesse se desapontado como eu me desapontei, chorado como eu chorei, ela jamais diria isso, porque ela não sabe nada da minha vida. Então, entramos nesse modo de defesa, mas quando nos prontificamos a julgar o outro, não consideramos que o outro tem uma história diferente da nossa, uma visão de mundo diferente da nossa, que o outro faz uma leitura das situações muito diferente da nossa, e não aceitamos quando o outro diz assim: não, você não sabe da minha história, você não sabe dos caminhos que trilhei. Ou seja, tudo aquilo que serve, que nós utilizamos para a nossa defesa, não aceitamos quando o outro usa em defesa da sua própria história, das suas escolhas. E deste ponto de vista, dessa possibilidade de reflexão, este livro para mim foi sensacional, porque
traz essa oportunidade de pensar o quanto realmente eu tenho empatia pelo outro, o quanto realmente eu respeito as escolhas do outro, mesmo que eu não concorde, porque respeitar a escolha do outro não significa concordar. Não significa que na situação do outro eu agiria da mesma forma e não significa ser conivente com o outro. Significa apenas entender que o meu espaço termina quando começa o espaço do outro. E essas reflexões que os livros trazem, para mim particularmente, são muito ricas, porque não são aquelas reflexões que me deixam com o coração quentinho, não é o tipo de leitura que me deixa com o coração quentinho, mas é o tipo de leitura que traz aquele chacoalhão e me faz olhar para a minha vida, me faz olhar para a minha rotina e perceber onde eu posso melhorar, perceber onde eu posso trabalhar para me tornar uma pessoa mais empática, para me tornar uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que verdadeiramente respeita o outro, uma pessoa que realmente tem condições de oferecer a gentileza do respeito incondicional, né? Porque, como eu disse, o respeito não tem a ver com a conivência, não tem a ver com concordar, tem a ver apenas com entender que o outro trilhou um caminho diferente do meu, o outro tem experiências diferentes das minhas e que exatamente por isso não me cabe julgar as decisões que este outro toma, julgar as decisões, as escolhas que esta outra pessoa faz. Quando conseguimos fazer o exercício de soltar este papel de julgadores, este papel de acusadores, a nossa vida se torna mais leve, porque nós olhamos para uma situação e pode vir aquele pensamento assim: eu não vou julgar o outro porque eu não estou dando conta da minha própria vida. Deixa eu olhar para mim, deixa eu olhar para as minhas escolhas, deixa eu rever os meus valores, deixa eu rever a minha conduta, o meu comportamento, antes de gastar a minha energia julgando o outro ou apontando dedos, criticando tudo que o outro faz, o que o outro pensa, o modo como o outro está agindo. Eu quero só compartilhar essa reflexão com vocês, sem a intenção de dizer que esta foi a ideia da autora, de modo algum. Eu não sei qual era o objetivo da autora, mas eu me senti presenteada com a possibilidade desta reflexão. É claro que esta obra também pode ser lida sem que se faça nenhuma reflexão sobre ela, apenas como uma atividade de lazer, o que também é muito benéfico, porque a leitura nos acrescenta de todas as formas. Mas também não quero trazer para vocês essa reflexão como única possibilidade de reflexão ou como uma verdade absoluta, de modo algum. Estou apenas compartilhando com vocês a minha experiência, as minhas reflexões e te convidando para compartilhar as suas também. Caso você conheça essa obra, deixe aqui nos comentários, compartilhe conosco se trouxe alguma reflexão para você, se te impactou de alguma forma, como esta obra foi experimentada, foi experienciada por você. Eu acredito muito que quando compartilhamos as nossas reflexões, é como se estivéssemos dando as nossas mãos para crescermos juntos, para evoluirmos juntos, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais gentis, pessoas mais empáticas. Bem, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, deixa aqui nos comentários. Se você não conhece essa obra, deixa aqui nos comentários se essa reflexão faz algum sentido para você, se te ajuda a repensar algumas coisas. Afinal de contas, somos humanos, estamos aqui para melhorar, para crescer, para evoluir. Se você gostou, então, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário aqui e eu volto em breve com mais passeio literário, com mais biblioterapia em ação para vocês. Até lá!